E no quadro Viver Bem de hoje o assunto é o Fevereiro Roxo. O momento é para falar ainda mais sobre fibromialgia e o lúpus, duas doenças que não têm cura, mas que controladas podem dar uma qualidade bem boa aí de vida aos pacientes. E para falar sobre isso eu converso agora com a médica e presidente da Associação Goiana de Reumatologia, a doutora Fabiana Pompeu de Pina. Olá, doutora, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade de poder falar e divulgar esse assunto tão importante. Muito importante, né? Falar sobre lúpus, falar sobre fibromialgia. Isso. Primeiro a gente vai falar sobre as duas doenças, né? O que é o lúpus e o que é a fibromialgia. Então vamos lá. É importante salientar que são duas entidades diferentes. Vamos começar pelo lúpus. O lúpus é uma doença inflamatória. Ela pode acometer diversos aparelhos ou sistemas. Então, ela pode pegar articulações, a pele, os rins, pulmão, coração. E o mais interessante, o que acontece no lúpus eritematoso sistêmico? Existe uma produção de autoanticorpos. O que é isso? Começa a se produzir células contra as nossas próprias células, células de defesa. Mesmo que vai fazendo Exatamente. Isso, né? O nosso corpo ele não consegue diferenciar a célula própria daquela célula que seria uma célula invasora. Então, a produção desses autoanticorpos é que começa a gerar um processo inflamatório crônico em uma série de sistemas ou aparelhos. Então, podendo pegar diversos órgãos ou começar de uma forma mais branda e evoluir para uma outra forma. Não existe uma cronologia para a doença de uma forma muito definida. E a fibromialgia, que a gente já tem ouvido falar muito aí? A fibromialgia, ela na verdade é uma entidade clínica que nós interpretamos como uma síndrome. Na verdade, ela é um conjunto de sinais e sintomas. A característica principal dela é uma dor difusa, generalizada pelo corpo. O paciente ela não tem só a dor articular, a dor ela é difusa, pode pegar os dois hemicorpos, qualquer parte do corpo, e o paciente tem aquela sensação de cansaço diário, né? Ele dorme e acorda pela manhã cansado, como se não tivesse descansado a noite inteira. Também autoimune? As duas têm uma característica autoimune, sim. O lúpus tem uma característica de um perfil imunogenético mais específico, mas a fibromialgia também, né? Existe uma característica predominante em sexo feminino. Pois é, eu ia perguntar por que são, né, situações que, principalmente em mulheres. Isso, existem duas situações diferentes. O lúpus tem características hormonais também associadas, então acaba tendo o perfil feminino importante, né? A fibromialgia, acredita-se que a mulher tem uma alteração na parte muscular e tendínea, com uma predisposição maior, para justificar essa predominância maior no sexo feminino, né? São duas situações diferentes, mas que acabam tendo realmente uma prevalência maior aí, numa proporção de mais ou menos 8 mulheres, 9 mulheres para um homem, tanto no lúpus quanto na fibromialgia. A gente recebeu uma pergunta aqui pelas redes sociais, fala de uma ouvinte, uma telespectadora nossa, e eu quero perguntar rapidinho para a senhora. O que é um processo ortoarticular inflamatório degenerativo? A pessoa já foi diagnosticada com fibromialgia. Tem a ver, é a mesma coisa ou não? Não, são situações diferentes. Provavelmente essa definição, ela deve ter visto escrita em algum laudo de algum exame, né? De preferência um exame de imagem. Não obrigatoriamente, mas normalmente sim. Não tem nada a ver com a fibromialgia. Tá? Um processo inflamatório e degenerativo provavelmente tem alguma doença que causou algum processo inflamatório crônico que a longo prazo está levando a uma degeneração de uma articulação. Então, geralmente, a degeneração da articulação ou da cartilagem do osso recebe o nome de osteoartrite. Nossa. O nome popular é artrose. É muita coisa, né? Agora, só mais uma perguntinha para a gente entrar aí no Fevereiro Roxo. Lógico. Geralmente, eu estava dando uma lida sobre isso, atribui-se ao estresse. O estresse causa isso ou as doenças causam estresse? Como é que é essa relação toda aí? Existe uma relação muito próxima dessas doenças que têm esse caráter autoimune, né, com o estresse, né? Na fibromialgia, nessa síndrome, o que ocorre principalmente é uma alteração de neurotransmissores lá no sistema nervoso central. E isso, quando a gente tem o estresse, a ansiedade, isso vira um círculo vicioso, porque os neurotransmissores, o mais comum, acho que as pessoas já ouviram falar, que é a serotonina, né? Eles ficam desregulados. E a serotonina, além de regular o humor, ela regula também a dor. Então, o paciente fica com um limiar de dor reduzido. Aquilo que para mim, que não tenho a doença,
o estímulo doloroso praticamente inexiste, para um paciente que esse neurotransmissor está desregulado, a dor acaba tendo uma amplificação muito importante. Dá para ter uma qualidade de vida boa? Com certeza. É isso que o Fevereiro Roxo tá lembrando? Exato. Qual é o principal objetivo do Fevereiro Roxo? Conscientizar a população. Dor. O primeiro sintoma é dor, seja ele articular ou dor difusa. O paciente tendo dor, procure um especialista. Quanto mais precocemente nós fizermos o diagnóstico e tratarmos de forma adequada, melhor qualidade de vida a gente dá para esses pacientes. E menos agressividade a gente consegue pegar nesses pacientes por ter um período mais curto de diagnóstico. Então, o diagnóstico precoce é fundamental. E muitas vezes são vários profissionais para tratar isso aí? Sim. Equipe multidisciplinar? Uma equipe multidisciplinar é sempre muito importante frisar, né? Falando um pouquinho sobre a fibromialgia, existe o tratamento medicamentoso, mas, por outro lado, a gente precisa, por exemplo, de atividade física, que é fundamental. Na produção de endorfinas quando se faz atividade física. Então não dá para... Lúpus também? Lúpus também. O lúpus já tem alguns trabalhos mostrando a melhora da qualidade de vida com atividade física no lúpus, isso é fundamental. Além de outras coisas que a gente acaba bloqueando no lúpus, porque dependendo do tratamento a gente pode diminuir a massa óssea por conta do corticoide, então a atividade física também ajuda a produzir mais massa óssea. Então, de novo, atividade física é fundamental. E aquilo que você começou no começo, ansiedade, estresse, tem a ver? Sim. E outra, o paciente começa a ter dor crônica. A partir do momento que eu tenho dor crônica, o meu humor começa a ficar irritadiço. Então, o suporte também da área da psicologia, da psicoterapia, acaba sendo fundamental. A alimentação faz diferença? Sempre, independente do lúpus ou da fibromialgia, né? A gente não tem uma ação direta da alimentação, mas é lógico que quanto mais qualidade nos alimentos que a gente ingere, nosso sistema imune também acaba tendo uma qualidade melhor. Então, independente da doença, a alimentação é sempre fundamental. Tem dicas na associação? Na Sociedade Goiana? Na Sociedade Goiana de Reumatologia? Nós temos o site da Sociedade Brasileira de Reumatologia, que traz orientações ao paciente, sempre cartilhas muito explicativas e muito fáceis de se compreender. Temos alguns programas também da Sociedade de Atividade Física que vale a pena o paciente olhar, com certeza. Vai fazer muito bem para o paciente e para todos que estão juntos. Com certeza. Doutora, muito obrigada, foi muito boa essa entrevista e volte outras vezes para falar aí sobre isso e também outras Seria o maior prazer. Muito obrigada novamente, muito obrigada. Espero ter contribuído. Com certeza. Eu conversei agora com a doutora Fabiana Pompeu de Pina, ela que é presidente da Sociedade Goiana de Reumatologia.